minha gente, já estamos no ar com mais um Agora é Assim e o programa de hoje está mais que especial. A gente vai conhecer aqui o Balé da Ralé, um projeto social que nasceu na favela no Japão, uma comunidade aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e vem transformando a vida de dezenas de crianças através da arte, da educação e do cuidado. Quem está à frente dessa iniciativa é a bailarina e educadora Sarine Fernandes, formada pela UFRN e moradora da própria comunidade. Ela está aqui com a gente para contar como esse projeto mudou histórias, inclusive a dela. E vamos falar também sobre segurança pública no Rio Grande do Norte. A gente recebe aqui o Major Moisés Santos, que vai trazer um panorama geral da situação aqui no estado. E para fechar, você vai conhecer um lado emocionante do Major Moisés Santos. Ele é músico e leva a música a crianças em hospitais aqui no estado em tratamento contra o câncer. Fica aí que o Agora é Assim está começando. Então chegue aqui, Sarine, que eu quero, olha, recarregar minhas energias com a sua. Seja muito bem-vinda, sente-se aí no nosso sofá do jardinzinho lindo e maravilhoso aqui do Agora é Assim. E para falar de algo tão lindo que é o que você faz, sério, a gente, quando soube que ia receber alguém que tem um projeto como o seu, uma ONG, né, na verdade, a gente pensou, nossa, tem tudo a ver, porque a gente se inspira, a gente de alguma forma ajuda, né, também, e faz com que as pessoas aí contribuam e reflitam e pensem e melhorem, né, melhorem como pessoas. Mas vamos começar explicando para o pessoal o que é o Balé da Ralé, para a gente entender. Quem nunca ouviu falar, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então, o balé, ele nasce de um sonho, né, de uma dor minha profunda, e a gente quis, né, mostrar que qualquer criança pode ser o que ela quiser. A gente veio literalmente para desmistificar a ideia de que o balé é uma dança para os ricos e mostrar que as crianças em comunidade podem fazer o que elas quiserem na hora que elas quiserem, né? Porém, a gente sabe que não é uma realidade de fato. O balé é uma dança muito cara, muito cara. E desde que eu era menina, isso me conta, que eu também não lembro, né? Sim. Eu sempre dancei muito, vendo da televisão, meus irmãos ficavam virados. E aí minha mãe conseguiu me matricular no balé. E quando ela me matriculou no balé, foi assim um sonho realizado. Eu passei por muitas coisas, né? E aí eu sofria violência doméstica em casa, né? E aí lá era meu refúgio. Eu sabia que lá eu estaria segura. Lá ninguém iria tocar em mim, eu estaria segura. E o balé transformou minha vida, mudou minha vida de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu fazia ali no centro da cidade, tem uma biblioteca onde eu estudava várias horas para ficar o mais tempo possível longe de casa. Então, quando eu voltava para casa, eu entendia que o balé ia mudar minha vida e hoje eu mudo a vida de outras crianças. Nossa, ela resumiu muito bem, mas eu vou destrinchar aqui porque vale. Vamos lá. Você é de um bairro que se chama Cidade da Esperança. Exato. Esse nome já é muito lindo, né? Já diz muita coisa. Cidade da Esperança, que é um bairro da Zona Oeste daqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Daí, você nasceu, cresceu lá na Cidade da Esperança, não é isso? E lá você conseguiu, o seu balé era perto de casa. Ou não, era no centro da cidade, né, que era onde você ia para a biblioteca e tudo mais. Aí, ela se casou com um rapaz chamado Jonas. E Jonas nasceu, a gente diz assim, nasceu e se criou na favela do Japão, que é uma comunidade aqui de Natal. E daí tu foi morar com ele, não é isso? Casou, juntou e ele não quis sair de lá. Primeiro, por quê? Porque ele tem muito orgulho das origens dele, né? Quando eu comecei a namorar com ele, tinha um bocado de menino na escola, só que ele me chamava muita atenção, porque ele sempre dizia, você mora onde? Na favela do Japão. Aí eu moro nas Quintas. Ele, não, eu moro dentro da favela do Japão. E a gente acredita que a gente tem que melhorar o lugar da onde a gente veio. Foi ele que disse isso pra você? A gente construiu junto, na verdade, né? A gente dizia muito isso, assim, até hoje a gente diz. Eu dizia muito assim, eu vou me formar, mas eu vou continuar lá, eu não vou sair de lá. E aí, quando a gente casou, a gente decidiu junto, né, que ia morar lá. Entendi. E aí, isso já faz quase 15 anos. Quase 15 né? anos. E você se formou, né, foi estudar, não é isso? Você estudou o quê na Universidade Federal? Eu fiz graduação em dança e mestrado em educação. Ou seja, o balé era seu refúgio quando criança e virou sua profissão como adulta. E
o start para começar esse projeto social veio justo numa época de muitas dificuldades, que foi a pandemia. Como é que foi isso? Lá na comunidade tem muitas crianças, né? E as meninas sempre me vinham muito lá, porque eu já morava lá fazia bastante tempo. E aí, no meio da pandemia, 2021, todo mundo no meio da rua, porque, na verdade, o distanciamento social já existia pra gente, isso é fato, né? Então, as crianças ficavam muito na rua e elas, tia, me ensina a dançar balé. Porque viam você, me né? via saindo de bailarina. Tia, me ensina a dançar balé. E aí, eu acabei começando com poucas crianças, eram 5, 6 crianças. Em 3 meses já era 15, depois 30, depois 90. E aí, chegamos aos nossos números hoje. Caramba, hoje, gente, são 120 crianças, né? Estamos em 2026. Então, o projeto... Foi em que mês que nasceu? Março vai fazer 5 anos. 5 anos, tá? Estamos no aniversário aí, né? De 5 anos. E aí, essas menininhas, então vocês começaram com balé, né? A gente tá vendo algumas imagens aí, inclusive, do espaço onde elas recebem essa aula. Aí como é? Você dá aula ou outras pessoas foram se juntando como voluntárias? Como é que isso foi crescendo, né? Porque uma coisa é você dar aula para 5 crianças, outra coisa é você dar para 30, 90, né? Então, o primeiro ano foi assim, o show, né? Que eu dava aula para 90 meninas sozinha. É mesmo? De balé. E aí começou as crianças quererem outras coisas. Meu marido é capoeirista, então ele começou a dar aula de capoeira. A gente recebeu um voluntário, Paulinho, é incrível. E começou a dar aula de hip hop. E aí, isso tudo em 2021 ainda? Tudo em 2021. Começou, as crianças começaram a querer outras coisas, né? E aí começou a alfabetização para as crianças, porque a gente descobriu que tinha um menino com 10 anos que não sabia ler nem escrever, nem o próprio nome. Mas frequentava a escola? Frequentava, mas com esse rompimento, porque teve a pandemia, então não tinha aula. E aí, como era que fazia? E a gente começou a dar aula, né? Uma das mães começou a ser voluntária como professora, que ela era professora. E aí foi aumentando, Em 2022, a gente descobriu que, em uma pesquisa, que os meninos não estão se desenvolvendo na escola. Por quê? Vamos pesquisar. E 17% dos responsáveis não sabiam nem ler nem escrever. E a gente começou com a aula de alfabetização para adultos, que quem dá é minha mãe. E aí minha família toda está lá. A gente vai juntando a família e os voluntários, que geralmente ou são família de aluno ou são professores das escolas onde eles estudavam. E acabam entrando lá com a gente. Ou seja, todo mundo lá da favela do Japão. Isso. Todo mundo das redondezas, né? Isso. E aí, a gente fica curioso para saber onde isso acontecia, né? Porque, assim, precisa de espaço, precisa de estrutura. Como foi que começou e hoje onde é que está? Então, começou na rua. A gente ficava numa escadaria que tem lá próximo, né? E aí a gente dava aula nessa escadaria. Só que na rua? De balé? De balé. Sim. Chuva, sol, e enfim, a gente dava aula na rua. E aí uma das mães, né, obrigada, deu um espaço bem pequeno, de 5 por 7. A gente fez uma pequena obra lá e começou a dar aula lá. Lá é onde a gente está até hoje. Só que é muito menino, e foi crescendo, muita mãe. E não dá mais para dar aula lá. E agora a gente está tentando terminar a construção do novo prédio, que foi outra mãe que deu também, que ela foi embora e o prédio ficou lá e ela deu, a gente começou a fazer lá. E olha só, chegou a tal ponto que rolou até espetáculo. É isso mesmo? Sim. No Teatro Alberto Maranhão, que é um teatro lindo, é um patrimônio que a gente tem aqui com muito orgulho em Natal, na Ribeira. E como é que foi isso? Como é que vocês chegaram a esse espaço aí? Então, eu como bailarina, né? Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei no teatro. E quando a gente entra no teatro, a gente diz, ai, meu trabalho valeu a pena. Foi um ano muito difícil, mas foi. E para eu poder dançar, eu tinha que vender rifa, eu tinha que pastorar carro, eu tinha que vender din-din. E eles não precisaram fazer isso, porque eles foram, mas tudo que eles recebem é por doação. A primeira roupa padronizada que a gente teve foi essa desse ano. Né, isso aí foi em que ano? Foi 2025. Ah, então é bem recente. Esse daqui já é o 4º espetáculo. E aí desde 2021 que a gente faz. A gente vai, faz editar, a gente corre atrás, pede doação e consegue o espaço. E o resto tudo é através de doação. Da sapatilha que eles usam, a comida que eles comem, tudo é por doação. É incrível ver que vai muito além da dança, que você já falou muito bem, do balé, da capoeira, de outras danças também, da alfabetização. Mais interessante é
ressaltar que vocês também perceberam essa falta, né, essa carência nos pais dessas crianças. E vocês estenderam isso aos adultos e vocês mantêm isso com os adolescentes, porque os meninos vão crescendo, né? Os meninos. Então, assim, eles não querem deixar. A gente vê que há uma paixão, né? Vocês... me repita a frase, por favor, que você falou, da questão das pessoas crescerem e se manterem lá naquele espaço. A gente acredita que a gente vai crescer junto com a comunidade. Então, quanto mais a gente aprender, mais a nossa comunidade vai ser uma comunidade melhor, né? E que as crianças que vêm aí para frente, elas vão estar assim numa comunidade melhor. E essa questão da alimentação, né? São 600 refeições por semana. Isso é muita coisa para uma ONG, um projeto que não tem recursos fixos, né? Vocês vivem de doação, não é isso? Então isso varia muito mês a mês. Tem mês que não tem como fechar a conta. Como é? Nunca tem. Nunca tem? Nunca tem. Vocês dão um jeitinho? Tem que dar, né? A gente tem uma questão gigante, que é a questão da alimentação. Hoje você imagine que das 120 crianças, no mínimo 100 não tem comida todos os dias em casa. E aí elas ficam, a única refeição que elas têm certeza que vai ter é o lanche da escola e a refeição do projeto. Então a gente faz como pode, né? A gente se vira. Cuscuz eles comem demais, eu também adoro. Cuscuz é forte, é bom que é forte, dá sustento. Exatamente. E aí a gente faz essa alimentação, as mães cozinham junto com a gente. Sim. A gente recebe doações para que essa alimentação seja feita. Então é que a gente não abre mão. De barriga vazia ninguém aprende, de fato. Então eu preciso ter essa alimentação para que eles possam estar lá com a gente e possam crescer de fato. Então o que é que aconteceu? Uma das meninas um dia chegou e passou mal, desmaiou, né? Na hora da aula. Então, o que é que aconteceu? Não, tia, o que é que aconteceu? Fale o que aconteceu. Não, desde ontem que eu não como porque não teve aula. E aí a gente passou a dar o lanche a essa criança antes de começar a aula para que ela pudesse lanchar e depois fazer outra refeição, né? Então, são casos assim, não são casos isolados, infelizmente, não são casos isolados. Mas a gente tenta reverter isso da forma que a gente consegue. Você se sente à vontade de falar um pouco sobre a sua família, que você estava compartilhando aqui comigo? Gente, o coração dessa criatura aqui é tão grande que ela adotou uma das crianças do projeto. Sério? Como é que foi isso? Então, te amo, filho. A gente tem um filho biológico, né? Fernando Caleb, também te amo, filho. Você sabe que eu amo mesmo. Pra não gerar ciúme. E aí, quando... esse menino, ele ia um dia assim, 10 não, pra capoeira. E um dia eu apertei assim, Jean, por que você não vem pra escola, pra capoeira? Ele disse, eu prefiro, tia, dormir do que passar fome. E aí, quando ele disse isso, quebrou nosso coração de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí eu disse, não, vem aqui pra casa. Aí ele começou aí, deixou um shortinho, deixou uma camisetinha. E aí ele foi ficando. E seu filho tinha quantos anos? Na época ele tinha 5. Pequenininho. Pequeno ainda, né? A gente tinha 13 para 14. E aí ele foi ficando. E hoje ele mora com a gente, é nosso filho. 17 anos. 17 anos. Um adolescente. Não é rebelde. Não é rebelde. Eu tive muita sorte assim com meus filhos, eles são incríveis, né? E eles têm uma relação maravilhosa. Eu sempre digo isso a Jean, que quando ele chegou lá em casa, ele foi uma luz que entrou, né? Eu estava até falando o nome dele, que eu escolhi para o meu filho biológico Fernando Caleb. E Jean já veio pronto com o nome de Jean Fernando. Jean Fernando. E Fernando Caleb. Os Fernandos. Isso, Fernandes, que ainda tem esse sobrenome para ornar, né? Eu queria que você falasse agora mais um lado emocional, assim, que lhe toca, né? O que é que você consegue perceber de transformação mesmo na vida dessas crianças, né? Das menininhas do balé, de quem faz a capoeira, de quem está lá na dança, quem está se alfabetizando. Você consegue enxergar a mudança da comunidade com esse projeto antes e depois? Então, uma das coisas mais incríveis assim que eu vi na minha vida. Eu não tenho talento para dar aula a adultos, né? Meu negócio é criança. Mas uma mãe que está fazendo aula de alfabetização, tirou sua primeira identidade com seu nome. Olha que coisa incrível, né? A identidade dela era com o dedinho e ela foi lá e assinou o nome dela. E quando ela conseguiu fazer isso para ela, foi um sonho realizado. Ela chorava, foi assim a coisa mais linda do mundo, porque eu nunca tinha visto isso.
E ela assinou o nome. E para mim é tão simples assinar o nome, porque minha mãe é E a gente- professora. E a gente às vezes não tem nem noção que isso de fato acontece na vida de muita gente, muitos brasileiros, né? E parece algo tão, né, tão básico, mas é tão grandioso, né? E você Exatamente. consegue enxergar isso porque você tem isso ali perto, né? Vendo todo dia essa realidade. E pra gente é uma coisa palpável, né? E assim, e Jean, meu menino mais velho, quando ele chegou, ele disse assim: qual é seu sonho, Jean? Não tenho sonho, não, mãe. Qual é seu sonho, Jean? Eu não tenho sonho. O sonho dele era simplesmente existir. Ele só queria estar vivo para que no outro dia vivesse. E agora ele já quis ser jogador de basquete, skatista, professor de capoeira, não sei o que mais lá. É tanta coisa que ele não sabe nem o que ele Não, quer, né? Mas tá, uma hora vai chegar. É, porque a fase também não é muito fácil, É, não, essa sim. idade, né? É difícil a gente definir o que a gente vai ser na vida, mas ele Mas agora pode ele ser- sonha. É, pelo menos agora ele tem sonhos e muitos, né? Isso. A gente vê em você um brilho nos seus olhos, né? Apesar de a gente saber que você passou por muitas dificuldades, que você ainda enfrenta essas dificuldades para manter essas crianças sendo bem assistidas, sendo educadas, recebendo uma dignidade, né? Podendo voltar a sonhar, ou sonhar, já que poderiam nunca ter sonhado antes. O que é que lhe motiva, além, claro, de você ver essa transformação clara, né? Mas diante, de fato, dessas barreiras enfrentadas, falta de apoio, nunca teve apoio de poder público, são doações. De onde vem? Como é que vocês chegaram a esses doadores? E como é que as pessoas que estão assistindo agora podem ajudar esse projeto a se manter e não só isso, a crescer também? A educação, ela salva, a educação, ela transforma. E a única forma que eu vejo de se mudar um país, o mundo, é através da educação. Não existe outra forma. E quando eu entrego um livro à criança, eu não estou entregando um livro, estou entregando a transformação da vida dela. E tudo que a gente fez hoje, até hoje, foi através de doação. E vai continuar sendo por algum tempo, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis. Mas quando a criança ela olha para mim e diz: tia, hoje eu posso sonhar, as coisas mudam e um brilho entra e a gente entende que as coisas podem sim ser transformadas, a vida pode ser mudada e a vida pode ser melhor. Então, quem quiser e puder doar, ajudar o nosso projeto, é só entrar lá no nosso Instagram, @Balé da Ralé, e fazer a sua doação. A gente faz muita campanha, R$2, R$3, R$20. O que entrar tá ajudando a comprar E o saco de feijão, Exatamente. de arroz. E agora a gente tá nessa obra, né? Que não falta nada, só a parte elétrica, que não é muito cara. É 3 mil e pouquinho, a gente resolve o problema. Mas, como é através de doação, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. Essa obra aí que vocês estão mostrando, que vocês divulgaram, Isso, né? são Isso? voluntários. Esse aqui é meu menino mais velho pintando. Cadê seu menino? Esse aqui que tá pintando de preto. Ah, é porque o menino é alto, né? Menino, quase 1,80 já. É alto, São as menino. voluntárias. Ai, que legal. Gente. Aí é o quê? É um espaço, tipo assim, tem divisor, ou é um Isso. espaço amplo, mãe? Essa parte, que tem uma parte que é a sala onde as mães ficam. Aí esse aí é o banheiro que elas estão pintando. Sim, tem banheiro. Tem a parte que é a secretaria e o salão, porque hoje a gente atende as crianças no salão de 7x5. E aí a gente vai atender num lugar muito mais amplo, né, para as crianças. E como é que vocês oferecem essa alimentação, né? Tem mesa ou vocês entregam em marmitas? A gente depende do período, né? Geralmente a gente entrega aqui, ó, os meninos nas cadeiras de reforço. Sim. E aí eles lancham na sala de aula mesmo. Como a merenda, né? Isso. Uhum. Que não é lanche, né? É comida mesmo. É feijão, comida. arroz, é cuscuz, é Uhum. macarrão. Sustância, né, que a gente diz. Isso. Saco vazio Ai, não que para em coisa pé. linda, os meninos na capoeira, minha gente. Ó, bem pequenininhos eles ali. É a partir de que idade? Até que idade vocês atendem? A gente começou de 3 a 13. Os meninos foram crescendo, agora dá de 3 a 17. Ou seja, a partir de 3 anos, A partir né? de 3 anos. isso. Porque abaixo disso também é muita responsabilidade, são muito pequenininhos Não ainda, dá. né? Não dá. Também aí já viraria uma espécie Uma de creche, creche. né? Mas lá na comunidade tem essas creches? Não, tem essa... creche. Não tem creche? Não. E as crianças vão para onde? Para outro bairro? Isso. Na verdade, as menores não tem creche em canto nenhum. Ah. As mães têm que ficar até eles Ou seja, conseguirem. aí entra em outro problema social, Isso. né? Mães que precisam trabalhar, mas também não tem que E aí, deixar acho que os tem bebê filhos. pequeno, leva os meninos pra gente também. Aí ficam lá com a gente pra É poder mesmo. Menina, olha, parabéns, sério Obrigada. mesmo. Sério. Eu devia ter
assim, muito mais saarines lá em todos os bairros, assim, mas é algo que vem de dentro, né? É alguma iniciativa que vem do seu coração e não tem como a gente obrigar outra pessoa a fazer isso. Isso tem que vir realmente de uma vontade própria, de uma motivação maior e até divina, né? Tem missões que a gente recebe na vida que a gente também não sabe explicar muito bem. Muito obrigada pela sua vinda até aqui, né? Gostou da TV? Gostou? Adorei, achei chique, menina. Aqui o negócio é chique. Vamos trazer esses meninos aqui para dançar balé aqui. Ah, eles querem ser famosos. Eles já são. Já são. Aqui tem um estúdio só de música, né? Que é um programa, o Tom da Conversa, que é só falando sobre esse universo musical, que é muito legal também. E seu marido também, né? Que ele é professor de capoeira. Capoeira, percussão. Ele é da música também, né? Gosta ele é do da negócio. dança. Gosta de zoada. Então vamos lá, vamos dar um abraço, despedir, mandar voltar milhões de vezes. Pode chamar que eu tô aqui. E eu quero que você venha aqui daqui a 5 anos com um projeto gigantesco, muito maior do que está hoje. A gente vai torcer por isso, viu? Vai sim, vai dar certo. Um beijo, Obrigada, até a viu? próxima. Obrigada. E, gente, no próximo bloco nós teremos aqui um bate-papo com um policial militar, que ele vai trazer um panorama também de como está a questão da segurança, né? A gente falou agora um pouco dessa realidade numa comunidade, numa favela aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E esse major, esse policial, vai contar pra gente como é o dia a dia de um policial, como é que tá essa questão, essa realidade por aqui. E ele também tem um lado especial que a gente vai conhecer ainda no programa de hoje, tá? Pública, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque temos também outro lado seu que queremos explorar bem por aqui, que é maravilhoso. Já estou muito curiosa para falar mais sobre esse projeto. Mas começando sobre a segurança pública, você estava me dizendo que já está aí na corporação há uns 19 anos. Quase 20 anos. Quase. Então, é alguém que já passou por diferentes municípios, muitas ocorrências e para a gente entender melhor o panorama, a realidade da segurança pública aqui no Rio Grande do Norte, além das manchetes, o que é que você poderia nos dizer, Major? Mariana, primeiro, eu costumo dizer que a segurança pública é um clamor da sociedade. Inclusive, geralmente nas pesquisas em que os gestores, né, prefeitos, né, governadores, fazem, a segurança pública geralmente está no topo da necessidade que a população apresenta e solicita. Então, a segurança pública é algo a nível de Brasil, realmente uma necessidade que a população clama, né, e reconhece. Então, consequentemente, recai sobre a Polícia Militar um peso, né? Um fardo grande, porque tem uma expectativa que é gerada pela população. E a Polícia Militar, ela personifica a segurança pública. Ela é apenas um dos entes, né? Mas ela personifica. Por quê? Porque é o policial fardado, ostensivo, numa viatura com giroflex luminoso, sonoro, né? Então, quando se pensa em segurança pública... A gente pensa logo no PM. Pensa na PM. Quando ocorre um assalto, quando ocorre, né, um furto ou qualquer outro delito, aí se pergunta, cadê a Polícia Militar? Onde estava a Polícia Militar? E eu costumo dizer que a Polícia Militar, ela é acionada quando todo o arcabouço da segurança pública falha. É quando a sociedade como um todo falha, então a Polícia Militar, ela precisa agir. Então, às vezes falhou a família, às vezes falhou as políticas públicas, aí falhou também a questão da distribuição de renda, falhou nas oportunidades de emprego, né? Então... A infraestrutura ali daquela comunidade, né? Que até a questão de postes interferem, né? A iluminação daquele espaço. Né? É muita coisinha, muita coisa, né? Que contribui. E aí, no fim, né, restou o quê? Ligar para o 190. Né? Então é nessa hora que o policial
o socorro. É acionado, é o socorro, né? E, enfim, então eu digo que é uma função muito nobre, porque nós somos a última expectativa, né? Ali, o que eu digo, o muro de divisão entre um Estado democrático de direito e a barbárie. Por quê? Numa situação onde a polícia militar ela não age, ela não chega, então começa ali a autotutela, né? Manda quem tem mais força, né? Quem tem condições ali de estar coagindo alguém, né? Se percebermos aí situações, já tivemos pelo Brasil greves, por exemplo, da polícia militar, como uma que houve em Pernambuco há anos atrás. Então, essa greve, por exemplo, em Pernambuco, as pessoas chegavam saqueando, né, as lojas de eletrodomésticos, né? E quando foram ver quem eram essas pessoas, não eram aquelas pessoas fichadas, com passagem pela polícia. Era alguém que viu uma oportunidade, viu que não tinha policiamento e foi lá e realizou aquele delito, né? Então, a ausência da polícia militar, a ausência dessa instituição, né, que ajuda a regular a ordem e a tranquilidade, né, e a paz pública, ela gera muitos problemas. Principalmente numa sociedade onde não tem isso enraizado de forma prévia na educação, né, da sociedade, ou quem sabe na legislação. Então, eu digo que no Brasil as pessoas às vezes deixam de cometer o delito pela presença ou não da polícia, né, e não pelo medo da punição da lei, por exemplo, né? E nunca a gente vai ter polícia em toda esquina, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Né? E quanto às ocorrências, né? Aqui a gente traz muito para a capital, mas vamos abranger a região metropolitana de Natal, né, que compreendem aí outros municípios de sua atuação, como foi Parnamirim, por 15 anos, Extremóis, São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante é onde fica o Aeroporto Internacional de Natal, né? Então, a gente tem regiões aí importantes, mas trazendo essa realidade hoje, né, em pleno 2026, a gente pensa muito, qual será a principal ocorrência? Será que é assalto? Será que é furto? Arrombamento? Sim. Essa pergunta é importante. Então, eu todo o meu tempo, né, de serviço na Polícia Militar foi na região metropolitana. Então, quando eu trabalhei 15 anos em Parnamirim, mas também, né, cobria também a área ali dos municípios adjacentes, que era Nícia Floresta, São José de Mipibu, Monte Alegre. Nícia Floresta compreende praias, inclusive, né? Sim. Búzios, não tá em Nícia Floresta. Búzios, Pirangi Tabatinga, é Parnamirim. Pirangi, Parnamirim. Cotovelo e Pirangi, né? Parnamirim. E a área de Nícia Floresta ali, o litoral e muitas lagoas, né? Também. Entendi. Enfim. Então, o 3º Batalhão, né? Atendia toda essa região na época. E depois fui para o 16º Batalhão, onde abrangemos São Gonçalo do Amarante e o município de Extremóis, que são áreas que estão em constante expansão, né? Tanto imobiliária, né, quanto de demais investimentos. Extremóis também tem um litoral grande, que às vezes até as pessoas esquecem. Redinha Nova, por exemplo, é Extremóis, né? Não é Natal, né? Colado com a Redinha. Então, a Santa Rita... Mas o point da Redinha que a gente tá vendo aí é Natal, né? É Natal. A Redinha velha. O novo point, né, de Natal, ali na Redinha Velha, né? Mas Praia de Santa Rita. Santa Rita é Extremóis. Extremóis. Aí Genipabu, né? Extremóis, Pitangui, Barra do Rio, Graçandu, né? Tudo isso é litoral de Extremóis. Então já sei que as principais ocorrências, pelo menos tendo essa visão aí, não é furto nem assalto não, né? Não. Então, inclusive, quando as pessoas precisam da polícia militar em situações de roubo, né, de furto, que são questões que chamam mais a atenção da mídia também, né? E se perguntam, não, cadê a polícia militar? As pessoas se esquecem, né, de que a polícia militar é o clínico geral da segurança pública. Então, nós atendemos desde uma discussão entre vizinhos, né, uma criança perdida, até
até um sequestro, um crime com refém, né, como teve recentemente, né, em Parnamirim. Inclusive, eu já participei de uma ocorrência com refém localizado, onde eu negociei com o criminoso, né, até a liberação, né, da refém e a rendição do criminoso. Então, nessas ocorrências que chamam a atenção, as pessoas, né, clamam pela Polícia Militar, mas se esquecem que o nosso volume maior de ocorrências são em outros tipos de situações. Então, a maior quantidade de ocorrências que atendemos hoje na região metropolitana é a contravenção da perturbação do sossego, né, que aí é geralmente o som alto, né, como se Paredões. diz. Paredões, som de residência mesmo, enfim. Ou seja, em qualquer horário do dia ou após aquele horário permitido? Pronto, e isso aí também é uma dúvida da população. É uma dúvida minha, por exemplo, agora. É comum a gente ir para essas ocorrências com som alto, né, ali de 8 da noite, 9 da noite, e o cidadão dizer: não, mas eu estou no meu direito, porque a lei do silêncio é a partir das 10 da noite, né? Então, isso não existe, né, essa questão da lei do silêncio. O que existe é a lei de perturbação do sossego. E a lei de perturbação do sossego, ela é muito subjetiva, né? Se eu estou me sentindo incomodado com o seu som, independe se é 10 da manhã ou 10 da noite, independe até dos decibéis, né? Obviamente, a Polícia Militar vai fazer um termo circunstanciado de ocorrência ou vai conduzir para a delegacia onde vai ser lavrado esse termo, e na Justiça, né, após, né, os trâmites policiais ali na delegacia, na Justiça vai ser definido se realmente houve esse excesso, né, se realmente a vítima tem razão. Mas para ligar para o 190 basta que você esteja incomodado, né? Entendi. Então, assim, esse é o maior volume de ocorrências que nós temos. Tá, esse é o top 1. E a segunda ocorrência é a violência doméstica, né, que é muito lamentável, porque nós presenciamos, né, constantemente, diariamente, ocorrências de violência doméstica, né, violência contra a mulher, né, no ambiente doméstico. E a gente, muitas vezes que chegamos no local, às vezes o agressor já não se encontra, né? Agrediu e geralmente quem denuncia esses casos de violência doméstica? Aí é variável. Às vezes a própria vítima e outras vezes a vizinhança. Sim, a vizinhança. De forma anônima. Pode ser de forma anônima também. E é importante que denuncie, né? Se você está presenciando, está sabendo que está acontecendo, tem duas opções: ou ligar para o 181 de forma anônima, né? Ou ligar para o 190. Ligando para o 190 também não precisa se identificar, certo? E ali informar essa denúncia, porque ano passado, né, em 2025, nós realizamos mais de 80 prisões de agressores, né, contra mulheres. Então, nós estamos, através dessas ações, salvando vidas, né? Salvando vidas. E então, esse tipo de ocorrência é o que eu falo, que ela independe da presença da Polícia Militar. Porque quem quer agredir, né, a sua companheira ou qualquer mulher no ambiente doméstico, né, é um ambiente onde a polícia não está presente. Não está presente. Então, nós iremos remediar aquela situação. Nós seremos acionados para evitar que a agressão permaneça, né? E aí vai o alerta, né, para que a mulher perceba os sinais, né, do agressor, né, que no primeiro indício ligue para o 190, né, ou busque apoio. Né? Mas são tantas camadas, né? Porque, assim, eu também na minha vida de reportagem já escutei muitas mulheres vítimas de violência e mulheres dependentes, não só financeiramente, que a gente acha que é o mais óbvio, mas emocionalmente, né? Então, assim, há toda uma estrutura ali envolvida, coisas que não cabe à polícia militar, né? É isso que a gente tá falando aqui, é algo que envolve... É mais profundo. É muito mais profundo. Então, assim, a gente lamenta
muito saber Isso. que isso é um dado recorrente, né, e preocupante, mas aproveitando inclusive esse gancho, teve alguma ocorrência que mais lhe chamou a atenção, mais lhe chocou, seja nesse contexto da violência doméstica ou, enfim, de outro contexto nessa área policial? Eu participei de ocorrências bem tensas, né, de situações. Eu ainda como segundo tenente, que foi logo no início da minha carreira na Polícia Militar, uma ocorrência onde fomos dar apoio a policiais civis. Isso foi em 2011, creio eu. Uma ocorrência ali em Taborda, né, que fica ali em São Jardim do Pibu, né, ali já na divisa com Parnamirim. Então, um veículo roubado estava sendo rastreado e foi escondido numa granja abandonada naquela região. E à noite já encontramos aquele veículo, a Polícia Civil também estava já à procura e os elementos no momento não estavam no local. E ali permaneceu a Polícia Civil e a minha viatura também permaneceu por um tempo, outra viatura da área, e depois os policiais civis disseram, não, agora aqui já está resolvido, né? O veículo encontrado, né? Já podem voltar para o patrulhamento. Então, voltamos para Parnamirim e quando copiamos pelo rádio, chama prioridade. Quando o policial fala no rádio prioridade é porque ele está em perigo iminente, né? Então, a gente ouviu no rádio a prioridade e fomos, né, de volta para aquele local. Os elementos que deixaram a caminhonete ali roubada voltaram, né, e trocaram tiro com os policiais civis. São 4 policiais civis e 2 vieram a óbito no local. Então, eu, quando cheguei, presenciei aquela cena, prestamos ali os primeiros socorros, mas infelizmente eles vieram a óbito e a gente participou ali da caçada daqueles elementos, né, que se evadiram, mas foram capturados dias depois. Mas enfim, então foi muito chocante para mim, muito marcante essa ocorrência. E né? parecia que estava tudo resolvido e de repente acabou com 2 mortes. E foi um grande ensinamento para mim, né, que a gente costuma dizer, né, que a gente precisa estar sempre atentos, mesmo nas ocorrências mais corriqueiras, né? Porque tudo que está tranquilo, de repente, pode piorar, pode virar outro cenário, né? Qual foi o maior mito aqui, sobre a polícia que caiu por terra quando você entrou na corporação? É pensar que vamos resolver tudo, né? Então a gente entra, às vezes, com aquela sensação de ser o herói, né? De querer resolver tudo. Que para as crianças, né, vocês são. Somos, né? Mas eu acho legal que tenha essa percepção, né? Eu visito muitas escolas também, né? Com palestras e pronto, para minha filha, né? Para os meus filhos, né? E principalmente para a caçula, né? Quantos anos? De 7 anos de idade, né? Eu sou o herói, né? E ela sempre vai ser. Isso, enfim. Mas eu costumo dizer que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. A gente não pode pensar que vai resolver tudo, porque senão vamos nos frustrar, né? Mas fazer, ir para o serviço e ter a sensação de dever cumprido, né? Eu fiz a minha parte, eu fiz o melhor, mas a gente tem que entender também que o sistema de segurança pública perpassa pela legislação do país, perpassa pelas decisões do judiciário. Não, né? depende só da sua vontade, da sua decisão, né? Não tem depende, que várias regras. Várias questões. Várias questões então, envolvidas. Mas eu me sinto honrado e satisfeito em fazer a minha parte e fazer bem feito. Por outro lado, porque ainda existe tanta desconfiança também quando se pensa, né, na polícia, né? Ainda sente-se isso por aqui? Ainda há também aquele lado... Tem o lado negativo e o positivo, né, de ser policial diante da sociedade. Sim. Existe, né, uma parcela da sociedade que tem um estigma, né, contra a polícia militar. Eu creio que, em parte, por essa parte do nome, né, militar, né? Então, o país teve uma ditadura militar recente, né? E então esse estigma permaneceu. Mas há de se convir que a polícia militar ela garante o Estado democrático de direito.
por exemplo, né, um juiz, eles pedem um mandado qualquer, né? Ele vai ser cumprido, o oficial de justiça vai estar com o papel na mão, mas ele pede apoio a quem para cumprir? Da Polícia Militar, né? No dia das eleições, né, para todo mundo garantir o direito do seu voto, a Polícia Militar, ela trabalha em peso. Todos os policiais, né, do Brasil, né, eles trabalham no dia das eleições. Então, não tem férias, não tem licença, né? Todos estão trabalhando para garantir o Estado democrático de direito. Outra ação que eu acho muito legal, quando vocês... Aí envolve outras corporações também, né? Quando precisa de uma transferência imediata, de uma ambulância de um paciente, né? Casos de transplante. A polícia é fundamental para que isso aconteça. Ajuda a salvar vidas, né? Nesses casos também. Fundamental, né? A polícia, ela está em todos os lugares, né? Então tem o comando do policiamento de trânsito, né? Então que numa situação como essa vai salvar vidas, né? Abre caminhos, né? Teve a gente já fez aqui transportes de órgãos, né, para doação, né? Que tem tempo, né, para aquilo acontecer. Por isso que é fundamental. Fundamental. Escolta de vários insumos, né, às vezes de saúde e outras questões. Então, enfim, a polícia, a gente tem o policiamento escolar, né, que é o BPRED. Então, é um policiamento mais voltado, né, mais próximo da comunidade escolar. Então, nós temos a patrulha Maria da Penha, né, que faz o atendimento não só no momento em que a mulher é vítima, mas também aquele atendimento depois, né, o que vem após, para garantir que as medidas protetivas estão sendo resguardadas e cumpridas. Aí nós temos a ROCAN, né, o policiamento com motos, para chegar, né, mais rapidamente. A cavalaria. Né, a cavalaria. Eu vejo nos jogos de futebol, sim, né? sim, Tudo né, isso. Tudo isso. Então, onde eu quero chegar é dizer que a Polícia Militar está presente no cotidiano da sociedade de diversas formas. Né? Então, assim, e o nosso lema da nossa polícia aqui do estado é servir e proteger. Então, a gente quer que a sociedade entenda que o nosso papel é esse. Às vezes vamos precisar usar a força necessária, né, numa situação qualquer, num confronto armado, né, mas isso é para garantir a segurança da coletividade, né? Mas o nosso principal patrulhamento é o preventivo. É aquele que as pessoas às vezes nem se dão conta, mas é a viatura que está passando ali a 20 km por hora, com o giroflex ligado, né? É o policial, né, dando um bom dia ali para o cidadão. Que dá a sensação de segurança. Né? Então, esse é o papel principal da polícia, é evitar que o crime aconteça. E isso é algo que a gente não tem como mensurar, né? Porque, digamos que o policial fez seu patrulhamento ali de forma eficiente, eficaz, o crime não aconteceu ali naquela área, mas a gente não tem como dizer que iria acontecer 1, 2, 3 ou 4 crimes, né? Mas o fato de não ter ocorrido é sinônimo de que ele trabalhou bem e que a polícia fez seu papel, né? Teria outras milhões de coisas para lhe perguntar aqui, principalmente também a questão da tecnologia aliada aí ao trabalho de vocês, que ajuda muito, né? Ponta Negra, por exemplo, a gente vê aquelas torrezinhas ali, 360, né? Sim. Que tem esse monitoramento que não é o policial ali presencialmente, mas aquilo também traz uma sensação de segurança e reforça o trabalho de vocês. Traz. Hoje a tecnologia, ela está ampliando o trabalho de segurança pública e a gente tem que utilizar. Por exemplo, lá no 16º Batalhão, assim que eu cheguei no batalhão, inscrevi a nossa unidade num projeto, uma parceria com o Juizado Especial Civil Criminal da Comarca de São Gonçalo. E a gente inscreveu o nosso projeto lá e um dos itens do projeto que foi contemplado foi a aquisição de um drone com câmera térmica. É um drone bastante tecnológico e que ele consegue, por exemplo, identificar no meio de um matagal, né, a presença de alguém escondido ali, né? Isso principalmente nessa região que você atua, né? Que tem muita mata, né? Tem mata, área de mangue também. Então, a gente vai utilizar dessa tecnologia para, né, reforçar o policiamento. E um sobrevoo, por exemplo, de um drone como esse, ele
ele faz com que os olhos, né, da Polícia Militar cheguem, né, a lugares que o policial dentro da viatura não teria Ou ia demorar condições, muito para chegar, ou demorar, né? Então, a gente tem utilizado a tecnologia, tem o CIOSP, né, que é o Centro Integrado, né, de Operações de Segurança Pública, que tem um grande monitoramento tanto de Natal quanto de 500 outras milhões regiões. de monitores lá, né? Tem. Que já foi, a gente já deve ter visto, né, Isso, várias vezes essa central. Mas, enfim, agora a gente também vai entrar numa parte boa. Na verdade, agora não. Daqui a pouco, vocês fiquem aqui com a gente, porque o Major também é cantor. Ele é músico, ele toca violão e ele leva essa alegria, essa esperança a milhares de pessoas, né? Porque Sim. se a gente for contar aí, né, é tanta gente Verdade. que vocês já trouxeram essa alegria através da música. Então ele vai cantar aqui pra gente, viu? Não saia daí. E a gente tá de volta aqui com o Major Moisés, que agora já vai dar uma pausa naquele assunto mais intenso, né, da polícia, da rotina do policial militar, para falar sobre música, porque ele é o policial cantor, tá? O Major Moisés está aí tocando em hospitais, instituições, levando, através da música, esperança, alegria, leveza para a vida das pessoas, principalmente pessoas que estão passando por momentos mais difíceis, É verdade, né? Mariana. Principalmente em tratamento contra o câncer, né, Sim. Major? Primeiramente, fala um pouquinho de como surgiu esse projeto Música aos Corações. Sim. Então, essa é uma parte da minha profissão que eu tenho muito orgulho, né? Não que o policiamento, né, não seja também, mas essa possibilidade da gente unir essa arte, que é a música, né, com o policiamento comunitário. Então, o policiamento comunitário, a base dele é a proximidade da polícia com a sociedade. E quer algo melhor, né, para aproximar do que a música, né? Não tem. Eu acho que não. Não tem. Então, inclusive, as grandes aglomerações que existem no planeta Terra é por causa da música, né? Se você vê os grandes eventos, tem que ter música. É Quando verdade. para a música, Acabou. acabou. Então, eu, antes, né, de ser policial militar, eu já fazia um trabalho com música em hospitais, em instituições. Mas quando entrei na Polícia Militar, descobri, para minha grata surpresa, de que existia um projeto que hoje já tem 16 anos, é um projeto chamado Música aos Corações, onde integrantes da banda de música da PM visitam hospitais, abrigos de idosos, instituições, escolas e, embora eu não seja da banda de música, então me voluntariei, né, e fui convidado, né, para participar desse projeto. E eu tenho expandido o projeto. Então, a gente hoje, né, atende, além dos hospitais e das instituições que a própria banda já visitava, né, eu também, quando se não tiver outros policiais disponíveis para ir, eu mesmo, né, pego meu violão e vou também. Ano passado a gente viajou o estado todo em eventos de instituições, como, por exemplo, o G10 Favelas, em Mossoró, que distribuiu alimentos para a população em vulnerabilidade social, e lá estava. A gente tem algumas imagens, né, inclusive. Então, o projeto Música aos Corações, ele está em todos esses ambientes, né? Hospitais, eventos públicos, escolas, em praças públicas também. E a gente tem ali a admiração do público infantil também, que pode, além de ver a gente fardado, ver as viaturas, mas também ver esse incentivo à cultura. Aí né? encanta completamente, né? Verdade. Então é um projeto maravilhoso que eu estou integrando aí também há vários anos, e a gente tem essa... eu digo que quando eu vou nesses ambientes, eu recebo mais do que eu entrego, sabe? A gratidão das pessoas, sabe? O abraço, o carinho, enfim. Deve ser uma renovação, principalmente no meio de uma rotina, Ângelo e Augusto, uma rotina, os gêmeos, né, gêmeos, tão famosos aqui, isso. aqui não, e no Brasil, né, No que eles Brasil estão todo. bombados aí. A gente consegue ver, né, só com essas imagens, sentir um pouco o quanto isso, no meio de uma rotina estressante, Sim. muitas vezes pesada para vocês, isso também
volta, né? Faz muito bem para mim também, né? Para a saúde mental de Com vocês, né? certeza. Já aconteceu mais de uma vez, inclusive, durante o patrulhamento estritamente policial, realmente, né? De alguém estender a mão ali, a gente pensa até que é uma ocorrência em andamento, né? Alguma situação, e quando eu me dirijo, aí as pessoas, mas não é você o policial cantor? Né? Sim, aí eu pensei que você só cantava. Aí eu disse, não, faz parte também, né, cantar, mas a gente tem o patrulhamento, o gerenciamento do policiamento na área. Ou seja, enfim, já quebra o gelo ali, né? Olha como a música é maravilhosa. Falando nessa maravilha que é a música, vamos cantar um pouquinho pra gente também poder aproveitar aí, né, do seu talento. Eu vou começar com uma canção de um natalense, que muita gente não sabe que ele é potiguar. É Blessing Van Gogh. Ele é o vocalista da banda Cogumelo Plutão, né? Que agora voltou com tudo, eles fazendo shows, e tem uma música deles que sempre fez sucesso, que é Esperando na Janela, que diz assim: quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Aê, massa, que voz linda e toca muito bem. Quando você e os outros integrantes, né, da banda, da PM, enfim, os voluntários, chegam aos hospitais, é de surpresa ou os pacientes já sabem? Como é essa reação imediata das pessoas e como é a escolha do repertório? Sim. Tem ambientes que a gente tem visitas, né, já agendadas, mas como há uma rotatividade de pacientes, por exemplo, aí no hospital, né? Então a maioria não sabe, né, que a gente vai estar ali naquele momento. A agenda de vocês é algo programado, isso, né? E agora nos abrigos de idosos é interessante, porque eles já ficam esperando, né? Já ficam esperando. Então a gente canta ali às vezes para um público que já está enfrentando algumas demências, né? Como Alzheimer e outras. E às vezes a gente chega, algum daqueles idosos está enfrentando alguma confusão mental, né? Está ali confuso. E quando a gente começa a cantar, né? Eles se tranquilizam, se recordam de letras. É impressionante, né? Começam isso, né? a cantar com a gente. E tem é uma terapia. É uma terapia. Inclusive existe, né? A musicoterapia. Isso. Né? Existe uma ciência voltada ao estudo da música de forma terapêutica. Então, esses ambientes, a gente é muito bem recebido, né? As idosas, inclusive, ficam cobrando pra gente voltar, né? É o show, é o momento delas, né? Verdade. E nos hospitais, por exemplo, eu vou muito na liga, né? Contra o câncer, e às vezes acontece de a gente estar tocando no corredor e ter uma criança no leito que não consegue mais sair, né? A gente vai lá no leito dela, né? E canta junto com ela. Vocês têm permissão de entrar em todos esses espaços nos hospitais? Assim, na verdade, depende da autorização médica, né? Então, até em UTI a gente entra, mas depende do momento, da ala, né? Do estado, né? Do estado, enfim. Então, a gente tem autorização tanto da assistência social quanto, né, do médico ali responsável para que a gente possa fazer esses momentos, né? Quando você vai para uma ala, né, de crianças, sim, qual a música que você chega cantando que sabe que vai dar certo? A gente chega cantando essa aqui, ó. Super fantástico, amigo, é bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção.
Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Essa também é pros baixinhos e pros Os adultinhos. também. Os altinhos, ou nem tanto como eu, né? Porque eu não quero nem falar com a minha altura aqui. Mas, nossa, é contagiante. Eu já acompanhei também, né, na minha vida de jornalista, esse tipo de trabalho. Sim. E a gente se emociona só de ver. Né? Teve alguma experiência dessa que lhe marcou também nessas visitas, nessa passagem musical pelos hospitais? Sim. Tiveram algumas, né? Teve uma na Liga contra o Câncer que uma criança estava já em tratamento paliativo, né? Já estava ali nos últimos momentos, né? E ela estava muito debilitada, mas ela pediu uma canção. Ela pediu que a gente fosse até o leito dela. E ela era um menino, tinha 12 anos de idade. E mesmo ele já sem forças, já o fôlego se esvaindo, mas ele fez questão de cantar com a gente. E ele cantou com um sorriso no rosto, né? E aquilo me tocou tanto e me ensinou tanto, sabe? Porque às vezes a gente reclama de tantas coisas, a gente é tão ingrato. E aquela criança, mesmo no momento tão difícil, ele estava sorrindo e cantando, sabe? Cantando. E aí era um louvor, né? E tem um verso bíblico que fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E tem gente que interpreta esse verso como sendo que tudo que tem fôlego, né? Por exemplo, até a natureza, né? Os animais, né? Todos os seres humanos louvem ao Senhor. Mas depois desse dia, eu comecei a interpretar de outra forma esse verso bíblico. É como se, enquanto você tem fôlego, louve ao Senhor, sabe? Então, ele estava, aquele garotinho, com seu último fôlego, né, louvando ao Senhor. E, às vezes, a gente levanta com tanto fôlego, com tantas coisas para agradecer, né, pela manhã, e a gente não louva a Deus, a gente não agradece, né? Então, às vezes a gente só reclama ou só pede quando está numa situação difícil, né? Então eu aprendi com esse garotinho, que se foi dias depois, mas deixou esse grande ensinamento. E ele cantou comigo essa canção. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Ele pediu essa música. Eu tô chorando. É porque assim, eu sou mãe, né? Tenho um filho de 4 anos. Sim. E, tipo, inclusive, essa semana ele ficou muito doentinho. E, assim, a gente ouvir isso, ver essas histórias. E imaginar uma situação dessa, né? Com um filho nosso, a gente muitas vezes precisa se colocar no lugar Sim, do outro, sim. né? E valorizar justamente isso. Eu digo muito assim, a gente tem nossa religião, tem nossa fé. A rotina, às vezes, faz com que a gente não frequente a igreja, enfim, seja qual religião Sim. for a sua, mas a gente cultiva isso no dia a dia. Todo dia antes de dormir, eu paro com ele e digo, meu filho, vamos agradecer ao Papai do Céu? Não é nem pedir, é agradecer. Então, acho que meio que inconsciente, ou naturalmente, eu não sei, a gente já pode ir criando isso. Sim. Como ser humano responsável por outro ser ensinar humano, é nosso papel. Agradecer. Criar essa cultura do agradecimento, né, da fortalecimento da fé, porque eu acho que isso é o que move a gente, é o que estrutura a gente, o que faz a gente enfrentar a vida que não é um mar de rosas, né? Não, Todo mundo tem dificuldades, né? Eu, você na sua vida, minha vida, cada um tem um contexto diferente, mas todo mundo tem desafios. Então, assim, e que a música chegue junto para emocionar a gente, fazer a gente refletir e levar a esperança por onde for. Então, a gente aqui só tem a lhe parabenizar, né? Hoje foi um programa de projetos lindos aqui nesse palco, espalhando alegria, espalhando sonhos. E para encerrar, escolha uma música. Eu vi que você também é compositor, né? Também. Eu vi que tem Semente, é uma das suas músicas. Se quiser, o espaço é seu aqui para compartilhar também aí suas interpretações aí musicais, suas composições. Tá certo. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, Mariana, e desejo também para você sempre muito sucesso, né? Você é sempre muito competente no que faz, e eu digo que onde Deus nos coloca não é coincidência. Deus, ele tem um propósito, tem uma missão para todos nós aonde estamos. Então, tem um lema e um grito de guerra, a gente chama Charlie Mike, né, com a canção militar, que nos cursos da Polícia Militar a gente canta muito, que diz assim: existem aqueles que querem, mas não podem. Existem aqueles que podem, mas não querem. Eu quero, eu posso. Sou PM do RN. O policial militar tem orgulho, né, da sua farda que veste, da sua missão. Mas eu aprendi na vida que não é só o policial que é guerreiro, né? Todos enfrentam suas guerras, suas lutas e suas batalhas. Então a gente tem que querer, né? E Deus nos dá o poder para que aconteça, né? E a gente tem que ter a coragem, né, de todo dia enfrentar essa luta e fazer o nosso melhor, né? Perfeito. E antes de tocar aí a música que você vai escolher, que eu confio demais, eu vou só deixar um recadinho para você que está acompanhando a gente até agora. Se quiser ver outros programas, rever outros assuntos aqui, você vê que tem muita reflexão, muito conhecimento, muita informação boa para você. É só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você acessa as nossas redes sociais e pode ver e rever quantas vezes você quiser de qualquer lugar do mundo. Então vamos de música? Vamos lá. Como a gente falou muito de gratidão, eu vou fazer uma que fala sobre a bondade de Deus. Diz assim: te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão
bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus, de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu viverei a bondade de Deus.